Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e o tema de hoje é sobre a problemática da mistificação, do charlatanismo e até mesmo o conceito, o que significa o animismo dentro da visão espírita. Como sempre, todos os nossos programas, eles têm um assunto diferente, mas sempre na ótica espírita. Perfeito? Então, o que acontece com o problema da mistificação e do charlatanismo? Mistificar significa fingir algo que não é real. E charlatanismo significa envolver interesses financeiros, enganos, enganar para tirar proveitos financeiros, muitas vezes, né? Então, o que acontece? Para que nós possamos começar a bater um papo sobre esse problema, a mistificação e o charlatanismo, ela está intimamente ligada ao problema da mediunidade, dentro da ótica espírita, dentro do contexto espírita. Mas isso vem há muito tempo, não é de agora que se tem o problema da mistificação, do charlatanismo, dentro do espiritismo, dentro do espiritualismo, dentro do contexto da relação um ser humano com o outro e esse ser humano, teoricamente, ligado com o mundo maior, com a espiritualidade. Então, o que acontece? A mediunidade é uma ferramenta de trabalho que a espiritualidade concede, entrega na mão de algumas pessoas para acelerar o processo dela de evolução. Então, o que acontece? Uma criatura vem... Todos nós somos médiuns, todos. Alguns mais, vamos dizer assim, aflorado, e outros muito menos. Quase que não se percebe a mediunidade. Mas veja você, essa mediunidade, ela tem como objetivo, como falamos, melhorar a nossa forma de viver. Por quê? Para se exercer a mediunidade de forma produtiva, ética, que ela dê resultados para com todos, nós precisamos de humildade, de dedicação, de estudo. E com essa forma de agir, a nossa mediunidade, vamos dizer assim, vai sendo educada. No Espiritismo não se fala desenvolver mediunidade, se fala educar a mediunidade. Então, a partir daí, nós começamos a ter um contato com o mundo maior, uma ligação maior, vamos falar assim. O que acontece? Acontece que, para os mistificadores, são aqueles que acabam querendo tirar um proveito disso, às vezes não um proveito financeiro, mas um proveito social. Justamente, muitas pessoas estão em busca de projeção social dentro do contexto da mediunidade. E aí, se a mediunidade não acontece, ele finge que acontece. E existem muitas pessoas crédulas. Kardec disse uma vez, necessário se faz rejeitar 99 verdades antes ter que assumir uma mentira. E isso é muito profundo, porque a doutrina espírita toda está baseada na mediunidade. Os 3 pilares da doutrina espírita, os pilares básicos, que se você tirar, deixa de ser doutrina espírita, é a mediunidade, a continuidade da vida, nós desencarnamos, depois lá na frente vamos encarnar de novo e vamos ficar fazendo isso dentro de um processo de evolução, e a caridade. Caridade não é da coisas materiais, também é, mas a caridade é um posicionamento ético equilibrado para com o próximo, portanto, para com a vida. Com isso, a mediunidade, ela é um dos pilares da doutrina espírita. E se esse pilar não está sendo tratado de forma eficaz, nós vamos ter problemas na estrutura da doutrina. Eu vou dar um exemplo. Eu até anotei aqui.
Eusápia Paladino. Fizemos uma pesquisa e consta nos anais da história que essa médium, Eusápia Paladino, uma italiana, ela tinha uma mediunidade espetacular na época dela. Ela ia nos teatros, nos lugares públicos e demonstrava essa mediunidade maravilhosa. E era mesmo, ela tinha uma mediunidade, daquela mediunidade que vai falando para você tudo daquele ente querido que já partiu, coisas íntimas da família, coisas que nunca foi dito para ninguém, e a médium transmitia tudo isso. E isso fez ela pegar muita fama. E essa fama começou a mexer com a vaidade pessoal dela. E assim consta a história que a espiritualidade acabou diminuindo essa mediunidade, acabou fazendo com que ela não tivesse mais aquela expressão popular que ela tinha. O que acontece nesse momento? Ela começa a mistificar, porque ela não podia deixar a peteca cair, como a gente fala, né? E aí, olha só como que é a vida. Nesse momento da história, pelo que nós lemos, aquele ilusionista Houdini, acho que é assim o nome, eu não me recordo a pronúncia correta, me desculpem, ele foi convidado a conhecer o espiritismo. E ele vai e encontra Eusápia Paladino nesse momento da mistificação. E ele faz certos tipos de análise, certos tipos de controle e prova que ela estava mistificando. Ele falou, não posso, né? Infelizmente, ela deu, durante um período da vida dela, uma resposta muito legal para o espiritismo, para a propagação da doutrina, e também deu alguns exemplos que não ficaram legais, não foram bons. Isso consta na história. Eu não estava lá, né, mas a gente lê aí na internet uma série de textos que constatam esse tipo de coisa. Por isso, a mistificação ela vai acontecer numa casa espírita, onde tem um médium lá que se tornou, de uma certa forma, famoso na casa, porque ele dá psicografia, ele faz isso, aquilo, outro. E num dado momento, por um motivo qualquer, não houve a comunicação. E aí ele não pode ficar para trás. Aí entrou o quê? A vaidade. Né? A vaidade, poxa, não, eu não posso. Ele poderia, de uma forma humilde, dizer, olha, hoje não tem comunicação, não estou conseguindo nada, não estou me sintonizando. Porque, sabe, pessoal, eu brinco sempre dizendo que mediunidade, de um modo geral, é igual um rádio mal sintonizado. Quando nós educarmos bem a nossa mediunidade, educando o nosso espírito, educando a nossa maneira de ser, nos envolvendo profundamente nos ensinos de Jesus, no Evangelho, sem dúvida nenhuma, a nossa mediunidade vai florescer de uma forma fantástica. Vamos conseguir, mas é necessário uma entrega, uma luta interior muito intensa. Você quer saber? Pergunte aos grandes médiuns que a gente vê aí nas mídias e tudo mais. Pergunta ao Chico, ao Divaldo e tantos outros nomes, se é fácil ser médium. Não é fácil. É necessário muita humildade. Então, se aquele médium daquela casa espírita falasse, não, eu não consigo hoje, não tem como, não dá, pronto, acabou o problema. Ele não vai. Mas, infelizmente, a vaidade humana, o orgulho, faz com que a gente tenha o problema da mistificação. O charlatanismo é um outro problema, só que aí é um contexto 100% falso. Eu finjo que tenho isso, aquilo, outro, para ganhar, ter um retorno econômico. Isso é um problemão. Por quê? Na vida não vai dar problema nenhum. Muito provavelmente vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar muitos adeptos, mas estaremos contraindo dívidas enormes com a nossa consciência. E ao chegarmos na espiritualidade, vamos ter que dar conta disso. Para quem? Para o espírito A, B ou C? Não, não é para ninguém. Nós vamos dar conta para nós mesmos. É nós que estamos em dívida com a nossa consciência. E isso vai gerar um problemão dentro de nós, porque vamos estar insatisfeitos conosco mesmo. Pois é. Então,
a mistificação como um objeto de falar aquilo que não é real, o charlatanismo, tentando convencer pessoas ingênuas e dali tirar proveitos financeiros. Isso não pode passar na cabeça de um espiritualista, de um cristão, de um espírita, de forma alguma. Nós temos que ter, antes de tudo, a humildade de entender que hoje tivemos uma manifestação legal, amanhã não. Já, isso aí faz parte da nossa vida. Nós nunca somos 100% o tempo inteiro. Então temos que entender que hoje foi bem, bacana, legal, conseguimos, tivemos... Eu estava dizendo, a mediunidade, eu brinco, dizendo que ela é comparada a um rádio mal sintonizado. Então você está ali com o rádio no ouvido, está passando um jogo de futebol e acontece que o som está ruim, você não está entendendo direito, aí daqui a pouco aconteceu um gol. E o colega do lado falou, pô, aconteceu um gol? Sim, aconteceu um gol. Gol de quem? Não sei, eu não sei. Eu sei que eu estou escutando aqui gol, mas está muito ruim o sinal e eu não estou entendendo direito. Né? Agora, se eu sei que aconteceu um gol, ou seja, acontece muitas vezes que há uma captação de um contexto mediúnico por intuição, por psicografia, por uma série de aspectos, mas o médium não consegue captar em toda a sua profundidade. Mas ele captou, e ele não está mentindo. Então ele fala, não sei quem fez o gol, mas foi feito um gol. Agora, se eu disser, por chutar, foi fulano que fez o gol, então eu estou mistificando. Eu não devo fazer isso. Agora, se eu aprimorar a minha relação com o Evangelho, eu começar a trabalhar dentro de mim, no meu pensamento, na minha palavra, nas minhas ações, cada vez melhor, cada vez vivendo mais o Evangelho, vivendo a vida de forma ética, plena, cumprir com as minhas obrigações, cumprir com as minhas responsabilidades, trabalhar firme em todos os sentidos, espiritual, profissional, ou seja, viver a vida de uma forma mais ética, você vai perceber que a mediunidade vai ficar cada dia mais interessante. Agora, tem um elemento que eu pus aqui que chama-se animismo. O animismo não é uma coisa errada. Mas eu percebi ali que ele estava dando uma comunicação, mas não era espírito nenhum, não. Era uma comunicação anímica. E animismo vem de ânima, alma, né? É o próprio médium doando de si, muitas vezes, a maioria das vezes, sem saber. Ele acredita que tem ali um companheiro espiritual, ele acredita que ele está recebendo uma intuição, mas, na verdade, o que ele está fazendo é trazendo de dentro dele algumas conquistas, porque todos nós temos conquistas. Muita gente fala que a doutrina espírita é uma doutrina de masoquista, só se fala em sofrimento. Não, de forma alguma. A doutrina espírita nos apresenta o sofrimento como uma ferramenta de depuração do nosso espírito, de melhoria do nosso espírito. Mas não, a doutrina espírita é uma doutrina de alegria, de felicidade, de paz, de cooperação, de ajuda. Pois é, então o que acontece? No momento em que o médium, ele acredita que tem ali do lado dele um companheiro espiritual, ele sentiu, não é que não tenha, pode até ter, mas aquele espírito não está dando comunicação. Mas esse médium tem valores. Esses valores estão no profundo da sua psique, na forma de conhecimentos adquiridos em outras existências. E ele traz esses conhecimentos à tona. Ele busca, de uma forma automática, que a gente ainda não sabe como funciona bem esse mecanismo, ele traz para a consciência e dá uma mensagem. Uma mensagem bonita, uma mensagem edificante, uma mensagem bacana, mas aquilo foi anímico. A gente costuma dizer que o principiante espírita, vamos usar esse termo que o Kardec usou, quando ele adentra a doutrina, ele está assim, o animismo está aqui em cima e a mediunidade aqui embaixo. Ele vai educando essa mediunidade, ele vai estudando, ele vai se conhecendo, ele vai aprendendo sobre ele, vai estudando nos livros, vai meditando muito, vai
vai fazendo profundas reflexões, vai treinando, sim, porque tudo na vida é necessário um treino, vai exercitando o contato com os amigos espirituais, e esse animismo vai diminuindo e a mediunidade vai se projetando cada vez mais. E isso leva tempo. Você quer ficar forte, você vai na academia e em 15 dias você vira um corpo fantástico, todo, né, tipo Arnold Schwarzenegger? Não. Leva anos, né? Leva muitos anos de treino. E a mediunidade é a mesma coisa. Nós temos que treinar. Parece até uma palavra estranha, como treinar a mediunidade. Treinar, nós vamos treinando. Emmanuel disse uma vez, é necessário que a gente treine ser bom. A gente vai treinando, a gente tenta ajudar aqui, tenta ajudar ali, cai, levanta, erra, acerta, e vamos caminhando, vamos melhorando cada vez mais. A mediunidade vai para o mesmo caminho. Vai para o mesmo caminho. Por isso que essas contradições que vai acontecendo no processo mediúnico, essas mistificações, esse charlatanismo, cedo ou tarde é descoberto. Se você pegar o livro dos médiuns, lá no finalzinho dele, Kardec mostra uma série de comunicações que, num primeiro momento, se você lê, você fala, nossa, essa comunicação está perfeita, não tem nada de errado. Mas logo em seguida, Kardec começa a tecer alguns comentários e ele, naquele crivo lógico muito aguçado dele, ele começa a perceber falhas. O espírito fala uma coisa aqui, depois ele se contradiz aqui embaixo e tal, e ele começa a perceber que isso aqui não está legal, não. Isso aqui não tá correto. Né? Então, é necessário. Ser espírita não é ser crédulo e acreditar em tudo que aparece, não. Nós temos que ter um conceito racional. Nós acreditamos em Deus. A crença em Deus é um primeiro momento, um ato de fé. Então, eu acredito em Deus. Num segundo momento, eu vou raciocinar, eu vou analisar essa minha crença em Deus, nos valores que a natureza me oferece, os valores que o mundo tem, toda a estrutura dos ensinos de Jesus, e eu vou fazer, puxa vida, mas então, eu acredito em Deus, mas olha, isso aqui, comprova a minha crença em Deus. Então, todo o processo dentro da doutrina espírita, ele é lógico, ele é racional, mas exige de nós também ter uma forma de ser bastante equilibrado nas nossas análises, ok? Então, por hoje é só e até a próxima oportunidade. Até mais, pessoal. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.